Olá, tudo bem? Meu nome é Arthur e hoje eu vou falar sobre máscara cirúrgica, máscara N95 e até mesmo as máscaras usadas na população para que vocês, profissionais de saúde, possam orientar melhor seus colegas de trabalho e até os seus familiares. Vamos lá, vamos para a aula? Bom, primeiro eu vou comentar sobre as especificações gerais. Essas especificações elas servem para todas essas máscaras que são usadas dentro do hospital, dentro da unidade de saúde. Então, todas essas máscaras elas são confeccionadas de material tecido e não tecido. Uma camada de tecido, uma camada de elemento filtrante, que é um filtro de partículas e ou filtro bacteriológico, e também uma outra camada de tecido. Então, são máscaras triplas: tecido, filtro e novamente o tecido. Esse tecido ele tem que ter uma repelência a fluido, senão facilmente ela vai ficando úmida conforme a gente vai falando, vai encostando nas coisas. Preferencialmente essa máscara, né, seja a máscara cirúrgica ou N95, que eu vou comentar a seguir, elas devem cobrir o nariz e a boca, então tem que ter um comprimento e uma largura adequadas. Vou comentar sobre isso na parte da máscara para a população. E todas elas apresentam um clipe ajustável maleável na borda do nariz. A técnica de colocação da máscara cirúrgica, que é essa que vocês estão vendo aí, é muito simples. Sim, o que eu vou fazer aqui, ó, para todo mundo ver, a máscara cirúrgica tem aqui um clipe. O ideal é que a gente pegue pela alça. E essa foto que está aí mostrando para vocês é uma máscara cirúrgica que tem alça. Então você se baseia pela base do nariz e pegando pelas alças já coloca atrás da orelha. Essa outra que eu estou demonstrando aqui, ela precisa ser amarrada. Como referência nós vamos usar o nariz. Então a gente sempre vai colocar a máscara na borda do nariz, tocar nas tiras laterais e evitar tocar na parte externa. Sempre lembrando, toda vez que for colocar a máscara, deve lavar as mãos, tá? Para que você possa manusear de maneira adequada sem contaminar. Olha só como é que é feito. Coloquei na base do meu nariz, vou amarrar. Essa primeira parte de amarrar é muito importante porque eu faço uma amarração mais firme para que não saia. E aí depois, olha só, tá cobrindo um pouquinho meu olho, né? Ao pegar a tira de baixo, eu já libero um pouco mais e ajusto embaixo. Aí eu posso amarrar em cima para ficar mais firme, ou eu posso amarrar atrás do meu pescoço. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu posso amarrar em cima ou amarrar atrás do meu pescoço, mas sempre amarrando bem justo. Dá um lacinho e pronto. Estou protegido aí para andar por dentro do hospital num local que não emita aerosol. O ajuste deve ser feito pelo clipe nasal. Então eu tirei um pouco aqui do meu olho para não ficar incomodando. E aí existe o teste que eu vou aspirar e ver que a máscara está sendo sugada e expirar para ver se eu não estou embaçando, por exemplo, meu óculos, se não está saindo ar por cima ou por baixo. O ideal é que ela fique bem vedada. Perfeito? Na hora de retirar, eu vou desfazer os nós pelas alças laterais sem encostar na parte externa. Perceberam? Essa máscara é descartável e vai ter uma pergunta aí: quanto tempo eu posso usá-la? Vamos partir para o próximo slide. Dúvidas sobre máscara cirúrgica? Vamos para elas. Quem deve usar a máscara cirúrgica? Eu vou ser bem simples, bem rápido. Todos que estão dentro do hospital devem usar a máscara cirúrgica, desde os profissionais de apoio, como recepção, a segurança, o pessoal administrativo, o profissional de apoio que está diretamente ali perto do paciente, pessoal da limpeza, e os próprios pacientes e acompanhantes também devem usar a máscara nesse contexto de pandemia, e o profissional de saúde. Todos eles, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, todo mundo deve usar a máscara cirúrgica dentro da unidade de saúde, porque é uma maneira de se prevenir e proteger os outros. Uma outra dúvida: com que frequência devemos trocar as máscaras cirúrgicas? Nós vamos trocar a cada 4 horas, algumas recomendações falam de 6 horas, mas a mais aceita é a cada 4 horas, ou quando estiverem úmidas ou sujas, caso isso aconteça antes das 4 horas.
não reutilize a máscara cirúrgica, essa que eu acabei de colocar para vocês. Uma outra dúvida agora em relação à máscara para a população. Pode ser usada a máscara cirúrgica, também é uma máscara simples, barata, fácil de colocar. Agora, essa última recomendação da Organização Mundial de Saúde, ela não recomenda um uso indiscriminado da máscara. Ela fala que isso é facultativo a cada governo. No entanto, a gente sabe que em alguns países em que houve um controle maior da pandemia, como o Japão, Coreia do Sul, Hong Kong, nesses países houve um uso indiscriminado da máscara, que muitas vezes não foi nem obrigatório, foi um uso cultural. Alguns países orientais eles já têm isso nessa cultura, do uso da máscara de maneira populacional. Bom, alguns conselhos em relação à máscara usada pela população, determinada aí pela Organização Mundial de Saúde. Primeiro, sempre lavar as mãos, antes e depois de retirar as máscaras. A gente sabe que uma das formas de contágio é a forma respiratória por emissão de gotículas. Das outras formas é a transmissão por contato, seja contato direto ou contato indireto. Se eu encostei numa superfície que estava contaminada com o vírus e depois eu encostar no meu rosto, eu vou acabar me contaminando. Esse uso populacional tem aí algumas responsabilidades, algumas questões relacionadas ao propósito. Por que a gente vai usar isso de maneira indiscriminada? E agora aqui no Brasil, em alguns estados, isso já é obrigatório, né? Especificamente anteontem, começou a ser obrigatório no Rio de Janeiro. O risco de exposição e a vulnerabilidade individual. O que é isso? Bom, o propósito do uso indiscriminado da máscara é para evitar a contaminação das outras pessoas. Por isso que o risco de exposição ele é muito maior quando você sai na rua e aí começa a falar, começa a encostar nas coisas. A máscara é muito mais do que um equipamento de proteção individual, é um equipamento de proteção coletiva. É uma responsabilidade social, tem relação com a cidadania, com a coletividade. É óbvio que a pessoa que está sintomática, ela não deve sair de casa. Se acontecer dela sair, ela deve usar máscara porque ela vai estar diminuindo a chance de emitir essas gotículas. Vulnerabilidade individual também. Algumas pessoas que, por exemplo, fazem quimioterapia, que estão com câncer ou que têm uma doença respiratória, em geral essas pessoas se protegem com a máscara. Então é um misto entre um equipamento de proteção individual e um equipamento de proteção coletiva. Qual seria a melhor máscara utilizada na população? A máscara que for mais barata, que for mais simples, que evitar a chance de você encostar no rosto o tempo inteiro. Então o ideal é que tenha um número de camadas, de pelo menos 2 camadas. Elas podem ser de tecido e esse tecido tem que ser um material respirável. Não adianta colocar um plástico. Vai ter que usar uma máscara que tenha um tecido duplo de algodão para que consiga fazer uma barreira. Sabendo que a máscara de tecido propriamente, ela não consegue frear a maior parte das partículas respiratórias, porque ela não tem filtro. Ela só tem ali o tecido como barreira, então vai bater naquela barreira, vai começar a umidificar a barreira externa. Depois que ela já estiver úmida, provavelmente isso vai se desgastar. Por isso que a gente deve trocar com certa frequência e deve utilizar tecidos que têm uma certa repelência à água. A forma da máscara e o ajuste, como eu falei aqui, pegando a máscara cirúrgica, ela deve ter um comprimento e uma largura adequada. Ela deve cobrir a base do nariz e um pouco abaixo do queixo. Se a gente usar uma máscara alargada, ela vai começar a cair. Se a gente usa uma máscara com uma largura pequena, como essa, na hora que você começar a falar, ela vai descer. E aí vai liberar o nariz. Ou então ela vai começar a subir e vai liberar a boca. E aí você não vai estar protegendo as outras pessoas também. Uma outra coisa é que a máscara muito curta, ela começa a balançar e a pessoa começa a levar a mão toda hora ao rosto. Isso faz com que você aumente a chance de contaminação. Por isso que a Organização Mundial de Saúde, pelo menos até hoje, dia 25 de abril de 2020, ainda não determinou como sendo obrigatório. Cada estado, cada país, cada governo vai decidir a melhor forma de conter essa pandemia. Lembrar que essa máscara, seja de tecido, seja máscara cirúrgica,
ela não deve ser compartilhada, independentemente de você lavar ou não. Bom, vamos dar sequência aqui com a máscara de peça facial com filtro de partículas. O que é isso? É a famosa N95, mas é que nós temos outras máscaras. Então a máscara tripla, né, porque ela tem material de tecido, um filtro de partículas, tem o ajuste do clipe e mais um outro material de tecido, ela é usada só no ambiente hospitalar para algumas situações. Então vamos ver como é que a gente vai colocar a máscara com peça facial e filtro de partículas, que eu vou falar aqui como N95, que é a mais usada. Primeiro de tudo, vocês já sabem, lavar bem as mãos, água e sabão, ou colocar o álcool gel a 70%. E aí a gente tem duas formas. Nessa máscara, pegar no clipe ou na borda dela e com as alças puxar por cima da cabeça. Ela parece mais fácil, mas é um pouquinho mais difícil porque você vai ter que ter essa coordenação. Existe também uma outra maneira, já que a sua mão está limpa e a máscara, como é o primeiro uso dela, também vai estar limpa, é colocar ela como se fosse um bojo, como está sendo demonstrado aqui na imagem. Você vai colocar nesse bojo, colocou na frente do seu rosto, depois você pega uma alça, coloca, pega outra alça e ajusta. Perfeito? Depois, no final, sempre faz um ajuste no clipe para deixar bem vedado. Bom, e como eu tiro essa máscara? Eu demonstrei para vocês a máscara cirúrgica, a desparamentação ela é sempre feita da mesma maneira, mas eu sempre tenho que lembrar que eu vou lavar as mãos antes de me desparamentar, antes de retirar a máscara, porque nesse caso eu já utilizei, ela pode estar contaminada, na hora que eu encostar a mão na máscara, eu vou estar contaminando a minha mão e eu posso depois levar isso para o rosto, para o cabelo, para a barba. Então eu vou segurar, tirar uma fita, tirar outra fita e eu vou ou descartar, que é o mais recomendado, ou guardar ela para ser reutilizada, que eu vou falar na próxima aula. Não se esquecer que depois que retirar a máscara eu vou lavar as mãos também. Vamos lá, vamos dar sequência. Eu tenho duas classificações, uma mais usada, que é a classificação da agência reguladora lá nos Estados Unidos, a NIOSH, mas também é usado no Canadá, no México, até no Chile, em que eu tenho três características dessa máscara N95, ou a máscara de peça facial, que são três características que levam uma letra relacionada à resistência ao óleo. Elas foram originalmente produzidas para o ambiente industrial e para ambiente de guerra, ambiente externo. Então, existia a classificação de resistência a óleo, resistência à combustão, o N, da N95 vocês conhecem, aqui não é resistente a óleo, o R é que tem alguma resistência e o P é que é a prova de óleo, Oil Proof. Eu tenho três classificações, eu tenho classificação pelo percentual mínimo de filtração de partícula. Então, eu tenho 95, significa que eu vou ter uma filtragem de pelo menos 95% das partículas aéreas, 99 eu vou ter uma filtragem de pelo menos 99% das partículas aéreas, e 100, que é o que a gente gostaria, mas não acontece, seria uma filtragem de pelo menos 99,97% das partículas aéreas. Vai ser utilizado em outras situações, até mesmo hospitalares, mas nem sempre a gente consegue esse tipo de filtragem. Eu tenho 9 possibilidades, juntando o N, o R e o P com 95, 99 e 100. A gente usa mais comumente a N95, que filtra 95% das partículas aéreas, mas não é resistente a óleos. Eu poderia ter uma N99, uma N100, perfeito? A outra classificação é a classificação europeia, que a sigla, ela está aqui em inglês, mas a gente usa no português o PFF, que é a filtragem de partículas em nível 1, 2 ou 3. O nível 1, PFF, filtra pelo menos 80% das partículas aéreas. PFF2 filtra pelo menos 94% das partículas aéreas. E a PFF3, 99%. Qual é a equivalência? A N95 tem uma equivalência de PFF2. Então, quando vocês olharem, essa máscara aí está meio estranha, vejam lá, de repente ela está classificada pela Agência Reguladora Europeia. A gente pode utilizar PFF2 ou 3 no ambiente hospitalar, nesse contexto de pandemia, é o ideal.
que eu tinha para falar para vocês até agora de máscara era isso. Eu vou dar sequência na próxima aula, falando um pouquinho de gotícula, um pouco de aerosol, e vou voltar para comentar algumas dúvidas sobre a N95. Que dúvidas são essas? Primeiro, qual a durabilidade da N95? A N95 eu devo ou não reutilizar? Quem deve usar e em que situações? Então, na próxima aula a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso e vai falar sobre gotículas e aerossol. Obrigado e até a próxima.